botão de início da gravação. Ele começou a gravar. E às vezes não vem um link, tá? Beleza, pessoal. Hoje é a continuação. Nós falamos basicamente a lei de Coulomb. A lei de Coulomb vai se resumir naquela fórmula, o cálculo da força entre duas cargas elétricas, entre dois corpos eletrizados, ou com a mesma carga, de mesma natureza, mais com mais, menos com menos, ou de naturezas opostas, né? Menos com mais ou mais com menos, né? Bem, aí é o seguinte, o Coulomb chegou na seguinte equação: se você tem dois corpos, e vamos botar de natureza diferente, só porque para caber aqui no desenho melhor, se você tem mais com menos, vai haver uma... Desculpa, gente. Vai haver uma força de interação entre esses dois corpos eletrizados, tá? Essa força, ela é de mesma intensidade e sentidos contrários, e a magnitude dessa força é dada pela constante elétrica, ou seja, é uma constante de proporcionalidade, né, que vai transformar a equação em Newton, né, na força, né. Essa constante elétrica, tá, no vácuo, né, ou então no ar, é aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? E a força de interação entre as cargas é dada pela magnitude de cada carga e é diretamente proporcional à magnitude de cada carga e inversamente proporcional à distância de cada carga ao quadrado. Você tem a distância de cada carga aqui ao quadrado. Então, significa que se você aumentar a distância, você diminui a força, porque ela está no denominador. Se você aumentar as cargas que estão eletrizando os corpos, a força de interação, né, a força elétrica, vai aumentar. Tá? Ontem teve um grupo que quis fazer o restante das questões do capítulo 1, e eu abri uma live só para isso. Eu vou colocar no blog o gabarito, tá? Mais tarde. Eu estou super cansado, gente. Super cansado mesmo. Não passei a noite sem dormir hoje. Estou super cansado. Então, eu vou botar mais tarde o gabarito do ano todo. Então, esse link, você deve guardar ele para que... Apareceu ver tudo, mas... Esse link você deve guardar ele para sempre que você precisar ver o gabarito, tá? Não importa o capítulo que a gente tiver, você você vê se acertou ou se errou, né? Eu estou sem mais o livro do professor, tá? Aí a resolução mesmo, eu não tenho a resolução passo a passo, o que ajudaria bastante vocês, né? Eu vou ver se depois eu consigo o livro do professor, porque aí eu boto não só a resposta, mas a resposta resolvida pelos autores do livro, né? E, Bem, gente, eu gostaria que... Eu entrei um minuto atrasado, quer dizer, não, eu entrei na hora, mas a aula começou um minuto atrasado. Eu espero que vocês entrem sempre na hora, porque senão eu fico tendo que voltar lá para ver se tem gente, tudo, tentando entrar. Beleza, gente. Então vamos lá. Visto isso, dito que se você eletrizar um corpo e fica perto de outro corpo eletrizado, vai existir uma força, e essa força vai ser diretamente proporcional às cargas, que é medida em Coulomb.
a unidade de medida de cargas elétricas é Coulomb. Então, Coulomb vezes Coulomb vai dar Coulomb ao quadrado aqui. E a medida de distância no sistema internacional é metro, portanto, vai dar metro quadrado aqui. Por isso que essa constante elétrica é 9 vezes 10 a nona Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. Vamos discutir as questões. Então, em vez de levantar a mão, porque tem a possibilidade de levantar a mão, simplesmente você pode abrir o microfone e falar, tá? Beleza? Então vamos ver bastante calma. Eu vou resolver as questões resolvidas. E esse assunto, como ele é muito curto, ele é só uma fórmula, a lei de Coulomb é só a quantidade da força. Mas como é complicado de entender, tem muita questão. Então tem muita questão resolvida e também a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela depende de direção e sentido. Então, se você tiver 3 cargas, você quiser saber a resultante de uma determinada, de uma força numa determinada partícula que esteja carregada, você vai ter que somar vetorialmente, tá? E não algebricamente, a gente vai ver isso, tá? Então vamos ver a resolução 1 na página do livro, que é a página 28, tá? Ela é respondida, só porque a gente vai comentar mesmo. Ele diz: duas cargas pontuais, Q1 e Q2, estão separadas por uma distância d sob a ação de uma força F. Qual será a nova intensidade da força caso dobrar o valor da carga Q1 e também da distância entre as cargas? Então vamos chamar a força anterior de F, né? F, você vai ter K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Pronto, acabou. Isso aí, a gente vai usar essa fórmula, vai cansar de usar essa fórmula. E ele falou a letra A, ele falou o que é que vai acontecer se eu dobrar o valor da carga Q1 e triplicar, e também a distância entre as cargas. Então, vamos lá, F, vamos chamar de F', a nova força agora, a constante elétrica vai continuar a mesma, Q1 vai ser 2Q1, porque ele falou que vão dobrar a carga Q1, tá? Q2 vai continuar a mesma, porque ele falou que só a carga Q1 vai ser dobrada, e a distância vai ser dobrada, portanto, a distância vai ser 2D. Lembre-se que a distância é a distância ao quadrado. Então, se você dobra a distância, a força cai ao quadrado. Cai 4 vezes. 2 ao quadrado, 4. Se você triplica a distância, a força cai 9 vezes. E assim sucessivamente. Então, você agora, só fazendo a conta algébrica aqui, você vai ter K, você vai ter esse 2, está tudo multiplicando, eu vou botar esse 2 aqui para frente, Q1, Q2, sobre esse 2D ao quadrado, vou abrir, vai ficar 4D ao quadrado. Lembrando que isso daqui é a nossa força que a gente tinha anteriormente. Né? Como é que vai ficar a nossa força agora? A nossa força agora, 2 sobre 4 é a mesma coisa de 1 meio. E essa parte todinha que está colocada aqui é a nossa força que nós tínhamos anteriormente, né? Então, vai ser 1 meio da força anteriormente. Então, por que que deu 1 meio? Ora, você poderia se perguntar, eu não dobrei... Desculpa, gente, desculpa mesmo. Eu não dobrei a distância, né? Com isso, realmente, você dobrou a distância, com isso a força caiu 4 vezes. Mas você pegou e dobrou uma das cargas, o que faria com que a força aumentasse 2 vezes. Então, ela foi diminuída 4 vezes por causa da distância e foi aumentada 2 vezes por causa de uma carga. Então, a relação de fração
da força agora é que ela ficou com metade da força que ela tinha anteriormente. E se alguém não entendeu completamente, por favor, apenas se pronuncie. E se você quiser fazer a pergunta mais específica, apenas. Porque às vezes a pessoa diz apenas não entendi, não entendi. Eu não quero perguntar se entendeu, porque senão eu acho que a maioria das pessoas entenderam, porque isso aí é bem básico, né? Então, alguém não entendeu, pode se pronunciar, sem problema nenhum. Beleza? Bem, eu vou assumir que todo mundo entendeu, tá? Beleza. Então, vamos para a próxima agora. Então, letra B. Letra B, ele diz assim, e se eu pegar... Isso aqui é para a gente ir brincando mesmo, né? Se eu triplicar o valor da carga Q1, dobrar o valor da carga Q2 e triplicar a distância D. Então, vamos ver. F duas linhas vai ser K vai, a constante elétrica vai continuar, o meio não mudou. A gente está assumindo que o meio, ele não falou nada, né, quanto ao meio. Então, quando ele não fala nada quanto ao meio, a gente acha que é o vácuo ou o ar, que é muito próximo do vácuo, tá? Então, a constante é K, ele vai triplicar o valor da carga Q1, então 3Q1, ele vai dobrar a carga Q2, então 2Q2, dobrei a carga Q2, estou só obedecendo o que ele está pedindo, né? E triplicar a distância D, então vou triplicar a distância D. Desculpa, aqui é tudo ao quadrado. Lembre-se que a distância, se ele triplicou a distância toda é elevada ao quadrado. Cuidado para não levar ao quadrado só o D. Ele triplicou a distância. O D passou a ser agora 3D. Então, no lugar de D, eu coloco 3D, tá certo? Deixa eu voltar ali para não ficar aqui desenhando ali, desenho. Pronto. Então, a força duas linhas vai ser o quê? 3 vezes 2, 6, né? Então, 6. Aí K, Q1, Q2, Q1, Q2, sobre 3 ao quadrado é 9, né? D ao quadrado. Lembrando que essa parte aqui é o nosso F. Como 9 você ainda pode simplificar por 6, por 3, né? 6 dividido por 3 dá 2, e 9 dividido por 3 dá 3. Então dá 2 terços, tá? Então dá 2 terços do F. Tá? 2 terços do verso. Finalmente, agora a letra C. Né? Vamos colocar agora a letra C. Ele diz o seguinte, isso é para a gente ir se acostumando, tá? Somente. Dividir por 4 o valor da carga Q1, triplicar o valor da carga Q2 e aproximar as cargas de modo que o final seja metade da inicial, ou seja, a distância vai ser a metade. Então, aqui o único problema vai ser um problema de fração, né? Ele não está acostumado com fração, pode se confundir aqui. Fora isso, não tem problema nenhum. Porque você vai repetir o K, vai dividir a carga de Q1 por 4, então vai ficar Q1 sobre 4. Isso aqui está acima do traço da fração principal, portanto, eu dividi a carga de Q1 por 4. Eu tripliquei o valor da carga de Q2, então a carga de Q2 vai ser 3Q2, né? Tripliquei a carga de Q2 e diminui. De acordo com toda a matéria, possuem o mesmo valor da carga. Meu celular está totalmente maluco. Gente, eu peço encarecidamente, quantos alunos eu estou agora, eu peço encarecidamente que vocês não entrem no particular comigo.
porque meu celular não tem condições. Ele tá pifando, é capaz de eu não conseguir dar mais aula por causa do celular. Tá? Então, entre no grupo, não tem problema, para tirar dúvidas, não de física, para tirar dúvidas de física a gente abre live. Professor, você poderia abrir a live, que eu estou com algumas dúvidas? Eu abro live, tá? É só vocês pedirem que eu abro. Ontem mesmo a gente abriu, a gente foi 2 horas de live, tá? Bem, voltando aqui, a distância foi reduzida à metade da inicial. Então, a distância ficou a distância sobre 2 elevado ao quadrado. Então, veja o seguinte, gente. Agora, isso daqui é uma conta de fração, tá? Então, quem não está habituado com fração, aí eu vou fazer um segundo curso de matemática. O primeiro foi bom, mas não foi assim excelente, não. Bem, então vamos fazer passo a passo, tá? Em primeiro lugar é o seguinte: esse 4 está dividindo essa fração. Então, ele está no denominador. Então, eu vou botar esse 4 daqui, deixa eu botar outra cor, ele fica, esse 4 daqui, ele está dividindo Q1. O problema de muita gente que faz o decoreba é que pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ora, então a primeira o 4 já fica embaixo, né? Ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele está no denominador aqui, tá? Então, quem não souber essa parte de fração, tem que fazer uma revisão de negócio de fração, ou fazer o curso de matemática básica. Eu vou abrir novamente. Aqui eu tenho 3 Q2. Vou até passar lá para frente, mas vou deixar aqui. Tenho 3 Q2. Aqui eu vou ter D ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, né? 2 ao quadrado é 4. Então, esse 4 aqui está no denominador do denominador. Esse 4 eu posso simplificar com esse 4 aqui. Então, a minha força ficou como? Ficou 3 vezes a força inicial. 3Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Ou seja, a força agora vai ficar igual a 3F. Vamos ver a solução que ele deu para ver se bate com a solução que a gente fez agora, tá bom? Então ele fala o seguinte: letra A, a situação inicial é essa aqui, tá? Essa é a situação inicial. Você tem a força Q1, Q2 e a distância. Aí diz, dobrando a carga Q1, a intensidade da força F também dobra, pois ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas elétricas. Dobrando a distância entre as cargas, a intensidade da força diminui 2 ao quadrado vezes, ou seja, 4 vezes, pois ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A tabela a seguir resume essas informações. Então, você tem Q1, Q2, D e F. Você dobrou Q1, aí a força dobrou. Aí você dobrou Q1, mas dobrou a distância. Então, aqui é um sinal de dividir, tá, gente? Então, vou botar um traço de fração. Aqui é um sinal de dividir. Ele fez diferente do que eu fiz, né? Aí ele disse, olha, eu dobrei a força, mas dividi a força por 4, porque é 2 ao quadrado, tá? Então, a minha força ficou dobrada porque a carga dobrou, mas ficou reduzida 4 vezes. Então, no final, você tem a força sobre 2, que foi o que a gente colocou aqui, né? O que a gente colocou aqui, só que a gente fez de outra maneira, tá certo? Ele foi raciocinando passo a passo. Olha, se eu dobrei a carga, então vai dobrar a força. Se eu dobrei a distância, a força vai cair 4 vezes. Então a relação vai ser de 2 para 4. Então tem aqui, né? 2 para 4 ou de 1 para 2. Beleza? Beleza, gente. Deixa eu ver só se tem alguém querendo entrar. Então, o assunto pode ficar mais complicado, apenas questão de a grandeza ser vetorial e vocês não estarem acostumados com vetores.
Aqui, portanto, a intensidade da carga nesta situação será a intensidade, a intensidade da força elétrica nessa situação será metade do valor inicial. Então, a gente tem aqui a distância aumentada 2 vezes, a força ficou, essa carga aumentou 2 vezes, a força ficou reduzida sobre 2, tá? Então, a letra B, ele tem a situação inicial, Q1, Q2, a força, tal, do mesmo jeito que estava antes, a mesma situação, né? A mesma coisa que estava aqui, né? Mesma situação inicial, Q1, Q2, a distância D, aí tem a força F. A intensidade F será multiplicada por 2 e por 3, em razão do aumento dos valores absolutos das cargas elétricas. E será dividida por 3 ao quadrado, devido ao aumento da distância. Assim, a intensidade da força, ele está calculando de cabeça, assim, praticamente, né? A intensidade da força final ficará 2/3, tá? Ele falou, vai ser aumentada por 2 e por 3 e diminuída por 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado simplifica com 3, vai ficar reduzida para 2/3, e foi a solução que a gente chegou aqui. Desculpa, vou botar outra cor. A solução que a gente chegou aqui na letra B, tá? Na letra B. Aí você faz da maneira que você achar mais confortável, tá? Numa prova, por exemplo, basta você me explicar. Aí ele fez um quadro e tudo, eu acho bem mais complicado. Por mim, eu acho mais complicado. Fez um quadro aqui, inicialmente Q1, Q2, a distância deu a força F, dobrou triplicou Q1, a força ficou triplicada, triplicou Q2, a força ficou multiplicada por 6, porque já estava sendo multiplicada por 3, e agora dobrou a carga de Q2, foi multiplicada por 6, e depois, como a distância aumentou 3 vezes, ela vai ser dividida. Isso aqui é um traço de divisão, tá, gente? Deixa eu botar outra cor. É um traço de divisão, tá? Não deve estar aparecendo aí direitinho, não. É um traço de divisão, como aquela divisão assim, desse jeito, tá? Ele colocou aqui. Então, eu estou botando traço de fração, que é a mesma coisa. Então, vai ser aumentada 6 vezes, mas vai ser diminuída 9 vezes. Então, na realidade, vai ser diminuída 2/3. Eita, eu errei aqui. Eu errei aqui. Foi. Eu esqueci de dobrar Q1, né? Vamos voltar lá para a questão. Dividir por 4 o valor da carga Q1. Não, dividir por 4 a carga Q1, tá certo. Triplicar o valor da carga Q2. Não, porque eu estou vendo a questão B, ele já está eu estou na C já, né? Então vamos para C agora, né? Vamos para C, desculpa, gente. É porque eu estava vendo aqui a resposta. A resposta da letra B está correta, tá? Aliás, está correta assim, bateu com a dele, né? 2/3 de F, tá? 2/3 de F, beleza? E finalmente a letra C. A letra C, ele dividiu por 4 a carga de Q1, triplicou a carga de Q2 e dividiu a distância por 2. Então, ele fala que a situação inicial sempre vai ser a mesma, né? Q1, Q2 e a distância D. A intensidade da força será dividida por 4, devido à redução aplicada no valor absoluto da carga Q1. Então, a carga Q1 foi dividida por 4, a força vai ficar dividida por 4. Mas ela será multiplicada por 3, porque em razão do aumento aplicado no valor absoluto da carga Q2. Ela foi dividida por 4 e foi aumentada por 3. Então, já está em 3/4.
e será multiplicada por 2 ao quadrado, porque quando você reduz a distância, quando você afasta, a força cai. Quando você reduz a distância, a força aumenta, né? Pelo fator de. E será multiplicada por 2 à quarta, por causa da redução de fator de 2 imposta à distância. Então, a distância diminuiu 2 vezes, a força vai aumentar 4 vezes. Assim, a intensidade da força elétrica será de 3F, conforme os cálculos da tabela. Ele fez através da tabela, tá, gente? Então, você sinta-se à vontade. Aqui eu fiz uma conta mais algébrica. Ele fez uma tabelinha dizendo, olha, era Q1, Q2, distância D e a força F. Eu dividi Q1 por 4, então a força ficou dividida por 4. Eu multipliquei a Q2 por 3, então a força ficou multiplicada por 3. Eu dividi a distância por 2, então a força ficou aumentada 4 vezes. Então aqui diminuiu, dividiu por 4, aqui multiplicou por 3, então ficou 3 quartos, e aqui multiplicou por 4, você terminou com 3F, que foi a solução que a gente colocou aqui também. Tá? Então, eu gostaria de saber se tem alguém, tá todo mundo acompanhou aí, tranquilo, beleza? Então, essa é a primeira questão. E hoje a gente vai ter mais meia hora e vamos resolver questão, tá? E lembre-se de participar, tá? Lembre-se de participar. E eu peço ao pessoal o pessoal coordenador de turma, né? O pessoal, não sei qual é o nome exatamente, que eu talvez me esqueça, que avisem as turmas. Eu estou vendo que tem 58 alunos. Era para ter quantos? Era para ter uns 150, 120 a 150 alunos na live. Porque às vezes não é gravada a live. Às vezes não é gravada, às vezes não vem o link, tá? Já aconteceu isso umas 3 vezes. Então, se não vier um link, não tem jeito da pessoa assistir depois, tá? Não tem jeito. É como se você faltar o dia de aula. Agora a gente pode abrir uma live. Agora, abrir a live para dar aula de novo, então eu sugiro que avise o pessoal que é muito importante não perder a aula, tá? Bem, vamos continuar então. A gente tem aqui R2, duas cargas elétricas pontuais, Q1 igual a mais Q. Gente, ó, vê só, esse Q1 é uma letra maiúscula, tá? Esse mais Q está sendo escrito como letra minúscula, tá? Ele está querendo dar um valor a Q1 e chamou de mais Q, tá? É só um problema de nomenclatura, tá? Não tem nenhum problema dele chamar de mais Q. Ele deu um valor. Ele falou, olha, a carga é positiva e o valor absoluto dela vale Q. É isso que ele quis dizer, tá bom? E a carga Q2 vale menos 4Q. Então, ó, ele pegou, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que esse valor absoluto Q, a outra carga tem 4 vezes esse valor absoluto e ainda por cima ela é negativa. Tá? É isso que ele quis dizer. Tá? Quando ele falou que Q1 era mais Q e Q2 era menos 4Q. Beleza? Muito bem. São fixadas a distância de 10 centímetros. Gente, a gente está no sistema internacional, então 10 centímetros você pode jogar já para 0,1 metro ou dizer que é 10 elevado a menos 1 metro. Tá? Aí quem não sabe fazer isso de cabeças assim, faça o curso de matemática básica, ou então vá atrás, porque a gente vai mexer muito com potência de 10, tá? Como é 10 centímetros é 0,1 metro. 0,1 é um décimo. Um décimo é o inverso de 10. O inverso de 10 é 10 elevado a menos 1. Quando eu boto o expoente negativo, eu estou dizendo que esse 10 está no denominador, ou seja, 10 elevado a menos 1 é o inverso de 10, ou seja, 1 sobre 10,
que é 1/10. Então, a distância, 1/10 de metro. Muito bem. Então, duas cargas, papapá, distância 10 centímetros uma da outra. Uma terceira carga elétrica, Q3 igual a mais 2Q, a terceira carga mais 2Q, será colocada em um ponto sobre a mesma linha reta que une as cargas anteriores. Gente, agora você tem que entender geometria, né? Veja só, ele falou que a carga Q1 está aqui e a carga Q2 está aqui. A distância entre a carga Q1 e Q2 é de 10 centímetros ou 0,1 metro, tá certo? Ele diz que uma carga Q3 vai ser colocada em algum local na linha entre as duas cargas. Gente, linha é uma coisa infinita, tá? Então, se eu quero colocar uma linha, vai ser um negócio desse tipo aqui, tá? Ou seja, a carga Q3 pode estar aqui no meio, a carga Q3 pode estar do lado de Q1, do lado esquerdo de Q1, ou a carga Q3 pode estar do lado de Q2, tá? Ele disse que vai colocar, vamos ver o que ele disse. Ele disse, será colocada em um ponto sobre a mesma linha reta que une as cargas Q1 e Q2. A linha reta que une as cargas Q1 e Q2 não é o segmento de reta entre Q1 e Q2. A linha reta é toda uma linha que une Q1 e Q2, tá? Então, é uma reta, é infinito, a reta é infinita, tá? Aí, quando você tem um segmento de reta, aí é diferente. Mas aqui ele não falou segmento de reta, ele falou que a carga Q3 está em algum ponto na linha. Então, pode estar em qualquer lugar, pode estar do lado, pode estar por aqui, pode estar por aqui, pode estar por aqui, tá? Vamos continuar. Estando o sistema no vácuo, então a gente vai assumir que K é igual a 9 vezes 10 a nona, né? Newton, metro quadrado por coulomb quadrado, vai ser o valor da constante elétrica. Estando o sistema no vácuo e livre de efeitos gravitacionais, porque essas cargas aqui, elas devem ter massa, né? Então, com isso ele colocou numa região que não tem efeito gravitacional, apenas para não ter influência gravitacional na força, né? E sendo que, aí vê só, ele deu um valor aqui, tá? Ele falou que Q é igual a 2 microcoulombs. Então, na hora que ele deu que o valor é 2 microcoulombs, ele automaticamente, a gente consegue calcular o valor de Q1. O valor de Q1 vai ser mais que, como é mais que, e que vale 2 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, tá, gente? Micro é a mesma coisa de 10 a menos 6, ou o inverso de 10 a sexta, tá? Ou 1 dividido por 1 milhão, 1 milionésimo, tá? 1 dividido por 1 milhão, tá? Lógico que você não vai utilizar isso. É só explicando aqui o que é micro, tá? Então, você tem que a carga é 2 microcoulombs. Então, você vai ter, como Q1 vale mais Q, então vai ser exatamente mais 2 microcoulombs. Eu já vou botar como 10 a menos 6 coulombs, tá? E Q2 a gente consegue calcular também. Q2 vai ser o quê? Vai ser menos 4 vezes Q. Mas quem é Q? 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Então, Q2, na realidade, é a carga negativa menos 4Q. Então, é menos 4 vezes 2 microcoulombs. Menos 4 vezes 2, vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Então, esse é o valor da carga Q2. Então, a gente já sabe o valor da carga Q2, já sabe o valor da carga Q1, já sabe que as duas, entre elas, vão ter uma força de atração, né? A carga Q2, eu vou botar só um sinalzinho aqui, é negativa,
e a carga Q1 é positiva. Vou colocar aqui só porque acho que ele vai perguntar onde é que eu vou colocar a carga Q3 e tal. Calcule a força resultante sobre a carga Q3 no caso de... Aí ele botou várias... tudo bem, vamos brincar, deixa eu ver se tem alguém falando não. No caso de Q3 ser colocado na mesma meia distância. Lembre-se que Q3, ele falou que Q3, eu não coloquei aqui, mas ele falou que Q3 vale igual a mais 2Q. Mais 2Q. Então, Q3 vale mais 2Q, ele vale mais 2 vezes 2 microcoulombs. Então, ele vai valer 4 microcoulombs ou 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá? Então, a primeira situação, ele vai colocar Q3 exatamente entre as duas cargas. Então, vamos desenhar. Vamos desenhar aqui embaixo para ficar mais folgado, né? Então, você tem aqui a linha, você tem aqui a carga Q1, que está aqui, você tem a carga Q2, que está aqui, tá? Essa é a situação A, tá? Você tem a carga Q3 que ele colocou exatamente aqui no meio, né? Lembrando que a carga Q2 ela é negativa, tá? A carga Q2 é negativa. Desculpa, botei menos 1. A carga Q2 é negativa, então, lembrando que a carga Q1 é positiva, tá? Foi dado do problema, a carga Q1 é positiva, e a carga Q3 foi dado do problema que ela é positiva, tá? Esses sinais são importantes porque a gente vai querer saber a força resultante. Então, se a gente vai querer saber a força resultante, eu vou botar a força entre... Aí você tem dois tipos de força. Você tem a interação entre a carga Q3 e Q2, e você tem a interação... Deixa eu desenhar Q2 mais, pareceu um O aqui. Q2. Você tem a interação entre Q3 e Q2, e vai ter a interação entre Q3 e Q1, tá? Ele quer saber a força resultante sobre a carga Q3. Então, você tem que, entre Q3 e Q2, vai haver uma força de atração, né? Deixa eu botar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais grosso esse traço. Então, aqui, ó, entre Q3 e Q2, vai ter uma força de atração. Por quê? Porque essa é positiva e ela é negativa. Então, a força F32, tá? Então, essa força é a força entre a carga Q, que não depende da interação da força Q3 e Q1, tá? A gente vai calcular uma a uma e depois fazer a conta vetorial, tá? Como elas estão na mesma linha, se tiverem sentidos opostos, a gente subtrai, se tiverem no mesmo sentido, a gente soma, né? Como Q3 é positivo e Q2 é negativo, você vai ter uma força de atração, então F entre 3 e 2 é uma força de atração, eu já coloquei aqui, a força de atração aqui. Beleza? Depois a gente vai calcular a magnitude dessa força. A força entre Q3 e Q1, eu vou botar outra cor aqui, também é de repulsão, porque, veja, Q3 é positivo, Q1 também é positivo. Eu não estou querendo saber a magnitude, ainda não sei a magnitude, eu não sei qual vetor é maior aqui, tá? Eu tenho que calcular a magnitude pelos valores que ele deu lá. Mas eu sei que ela é de repulsão. Então, eu estou colocando, veja, eu estou colocando os dois vetores do mesmo tamanho, mas eu não sei se são do mesmo tamanho. Para isso eu tenho que calcular. E esse cálculo vai ser a força de interação entre 3 e 1, tá?
Então, a força resultante total, agora sim eu posso diminuir um pouco a tinta da caneta aqui, a força de interação total sobre 3, como os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, o módulo da força de interação em cima de 3 vai ser o módulo da força de interação de 3 com 2, com Q2, né? Mais o módulo da força de interação de 3 com 1. A gente vai somar porque as forças estão na mesma direção e no mesmo sentido. Bem, agora é você calcular, né? Então você tem que calcular qual é a força de interação entre 3 e 2. Tá? Gente, eu não vou colocar o módulo aqui, porque aqui, na verdade, eu teria que botar até a setinha dizendo que essa é uma grandeza vetorial. Eu escrevendo apenas a letra, eu estou pegando apenas o módulo, tá? O módulo entre 3 e 2 vai ser K vezes Q3. Quanto é que vale Q3? Q3 vale 4 vezes 10 a menos 6. Então, vai ser K. Vou botar Q3, vou botar Q3, Q2 sobre a distância entre. Aí veja o seguinte: a distância entre Q1 e Q2 é de 10 centímetros. Né? Essa é a distância entre Q1 e Q2, é de 10 centímetros. Foi dado do problema, é 10 centímetros. Ora, se você. 10 centímetros, que é 0,1 metro, que é igual a 10 a menos 1 metro. Se você colocou Q3 na metade, obviamente essa distância entre 3 e 2 vai ser a distância pela metade, vai ser 5 centímetros, certo? Que é igual a 0,015 metros, ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Então, a distância entre 3 e 2 ao quadrado. Tá? Bem, agora substituindo os valores, você tem 9 vezes 10 a nona. Q3 fica sendo Q3 é 4 vezes 10 a menos 6. Q3 é 4 vezes 10 a menos 6. Não vou colocar as unidades, porque a gente está tudo no sistema internacional para ficar mais fácil. Tá? Q2 vale menos 8, mas veja só, gente, eu não vou botar o sinal aqui, porque não tem lógica, uma vez que eu já sei qual é a direção do vetor. Se a força entre 3 e 1 é para a direita, a força entre 3 e 2 é para a direita, a força resultante em cima de 3 vai ser para a direita, tá? Vai ser para a direita. Então eu não vou botar esse sinal, não tem sentido eu botar o sinal da carga Q2 aqui, tá? Para eu calcular o módulo da força. Eu estou calculando o módulo da força. Então eu vou pegar o módulo de Q2, porque eu já sei para onde é que está apontando o vetor, tá? Tem alguém com dúvida? Aí, gente, se tiver com dúvida, pode falar, tá? Fale mesmo, beleza? Então, você vai colocar apenas o módulo, porque você já sabe a direção e sentido, tá? Então, não tem lógica nenhuma você botar o sinal aqui e tal. Esse sinal não tem lógica nenhuma. Você vai pegar o valor absoluto, ou seja, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, isso tudo dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 2, só que a distância vai ficar elevada ao quadrado, né? 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Bem, agora fazer essa conta, eu sei que é chato, mas fazer o quê, né? Então você tem 9 vezes 10 a nona, tá? Vou fazer esse 4 vezes 8, que vai dar quanto? 16, 32. Vai dar 32
E 10 a menos 6 com 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 12, tá? 10 a menos 12. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6 aqui, deu 10 a menos 12. E eu fiz esse 4 vezes 8. 4 vezes 8 deu 32, tá? Então, eu só repeti, só resolvi uma parte para ir resolvendo devagar. Para a gente não errar, porque o tipo da continha é chata mesmo, né? 5 ao quadrado é 25. Deixa eu colocar, o que eu estava colocando. 25. E 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 2 é 0,01 ao quadrado, ou é 1 sobre 100, tá? 10 a menos 2 é 1 sobre 100. Ele elevado ao quadrado vai ficar 1 sobre 10 mil, tá? 100 vezes 100, 10 mil, tá? Então, se você tem 1 sobre 10 a segunda ao quadrado, vai ficar 1 sobre 10 a quarta. Tá? Ora, então significa que se você 10 a menos 2 ao quadrado, vai ficar igual a 10 a menos 4. Tá? Então isso aqui vai ficar 10 a menos 4. 10 a menos 4 significa apenas que é o inverso de 10 a quarta. Então significa que esse 10 a menos 4 é 1 sobre 10 a quarta. Significa que ele está no denominador do denominador. Eu posso passar lá para cima trocando o sinal dele. Tá? Então, continuando a nossa conta, nós temos aqui, eu vou fazer bem devagarinho, para passo a passo mesmo, vezes 32, eu nem estou multiplicando 9 agora, vezes 10 a menos 12, e esse 10 a menos 4, ele é o inverso de 10 a quarta. Então, ele está no denominador do denominador, então ele está no numerador. Eu posso passar lá para cima como 10 a quarta. Isso dividido por 25. Vou dar uma dica, tá, gente? Para facilitar mais as contas, 25 é 100 dividido por 4, tá? É melhor eu colocar 100 dividido por 4, tá? Fazendo isso, o que é que acontece? Esse 4 está no denominador do denominador, então ele está no numerador, tá? Aí você pode fazer, pega a primeira, multiplica pelo inverso, a segunda, aquele negócio todo, mas a verdade é que esse 4 está lá em cima. E esse 10 está embaixo mesmo, né? Então você tem 9, vou botar o 4 lá para cima, 4 vezes 9, vezes 32, vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 12, vezes 10 a quarta, dividido por 100, que é 10 a segunda, né? Agora vamos tentar fazer simplificações. A gente tem aqui 10 a segunda com 10 a nona, você tem 9 10 em cima e 2 10 embaixo. Então, aqui vai ficar 10 a sétima. Então, 10 a sétima com 10 a menos 12 vai ficar 10 a menos quanto? Menos 5. 10 a menos 5 com 10 a quarta vai ficar 10 a menos 1, tá? Então, veja só, eu estou repetindo a base, né? Somando os expoentes, né? Porque esse 10 a 12 está embaixo, então você tem 7 mais 4, você tem 11 10 em cima e 12 10 embaixo, ou seja, porque aqui é 10 elevado a menos 12, é o inverso de 10 a 12, então essa conta todinha vai dar 10 a menos 1, tá? Então, 10 a sétima com 10 a menos 12 vai ficar 10 a menos 5, 10 a menos 5 com 10 a quarta vai ficar 10 a menos 1. Então, com isso, eu tirei todos os. E agora, fazer essa conta é um saco fazer essa conta, né? Então, eu vou fazer na calculadora a 32 vezes 9 vezes 4. Então, 1.152. Eu estou achando estranho esse resultado, mas de qualquer forma, 1.152. Desculpa, gente. 1.152 vezes 10 a menos 1, né? O quê? Newton, né?
Então dá 115,2 newton, né? Não tem necessidade de ter um número tão quebrado assim, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma prova com vocês e tal, eu não vou fazer uma conta, porque eu não quero saber se você sabe matemática. Vou querer saber se você sabe física. Só quero ver se, eu estou curioso para saber se bateu com o resultado dele, que estou achando um número muito escandaloso, muito estranho. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui a resposta. Eu vou responder só a primeira, tá? Ele botou aqui. Ah, tá, desculpa. Eu calculei só um, né? Eu calculei somente. Isso daí foi o cálculo. Essa conta todinha foi para calcular apenas a força entre 3 e 2, né? A gente calculou apenas a força entre 3 e 2, né? Essa força aqui. Ora, mas a força resultante, a gente sabe que vai ser o quê? A força entre 3 e 2, que foi o que a gente acabou de calcular, mais a força entre 3 e 1. Haja saco de fazer essas contas todas, concorda, gente? Haja saco de fazer essas contas todas. Vamos fazer. Fazer o quê? Ainda a gente calcula, essa conta todinha foi para calcular a força entre 3 e 2. E qual é a força entre 3 e 1? A gente sabe que é para o mesmo lado, então a gente vai somar. Vai ser K, Q3, Q1 sobre D 3,1 ao quadrado, né? Então vai ser 9 vezes 10 a nona. Q3 é quanto, gente? Q3 é mais 6, mais 4 vezes 10 a sexta. Então, 4 vezes 10 a menos 6, desculpa. Q1. Q1 vale quanto, gente? Deixa eu ver. Q1 é o próprio Q, e o Q vale 2 microcoulombs. Então, Q1 vale 2 vezes 10 a menos 6. E a distância vai ser de 5 vezes 10 a menos 2, né? Porque ele está na mesma distância. 5 vezes 10 a menos 2 é elevado ao quadrado, tá? Então, fazer essa conta linda, maravilhosa. Vamos explicar todo mundo logo aqui, tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72, tá? 72. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3, tá? Aqui é 5 ao quadrado, que dá 25. Mas eu já falei que é melhor você botar 100 sobre 4, e 100 dividido por 4 é 25. É mais fácil de fazer a conta. Então, no lugar 5 ao quadrado é 25. No lugar de 25, eu botei 100 sobre 4, só porque facilita fazer a conta. Vezes 10, 10 a menos 2 ao quadrado vai ficar 10 a menos 4. Então, ó, vê como é que fica fácil. Esse 4 vai lá para cima, vai ficar 4 vezes 72. 144, 288. Eu dobrei duas vezes, porque multiplicar por 4 é você dobrar duas vezes. Vezes quanto? 10 a menos 3. Esse 10 a menos 4 está no denominador, então ele vai lá para cima e vai ficar 10 a menos 1. Né? 10 a menos 1. Mas eu tenho um 10 a segundo embaixo, né? Eu tenho um 10 a segundo embaixo, então vai ficar 10 a menos. Eu estou com medo de errar aqui. 10. Eu estou fazendo rápido. Deixa eu fazer devagar, gente. Deixa eu fazer devagar. Vamos lá. Esse 4 está dividindo quem está dividindo você, então esse 4 está multiplicando o 72. 4 vezes 72 dá 144, 288. Então aqui está correto. 288. Esse aqui é 10 a menos 3, porque K é 10 a nona. 10 a nona, vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a terceira, vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3, tá certo.
vezes 10 a menos 4, passando para cima vai dar 10 a quarta. Então, dá 10 a menos 3 vezes 10 a quarta. Dividido, esse 100 eu posso dizer que é 10 a segunda, né? Então, esse cara fica como? Fica 10 a menos 3 vezes 10 a quarta, vai ficar 10 a primeira. Mas esse 10 a segunda está embaixo, então eu vou ficar com 288 vezes 10 a primeira, vezes esse 10 a segunda que está embaixo, vai ficar para cima com 10 a menos 2. Então vai ficar 28,8 newtons, né? E agora o final da questão, que é a soma dos dois, né? Você tem a força 3, vai ser essa força daqui, que a gente já tinha calculado, 115,2, mais, porque estão na mesma direção e sentido, tá? Isso a gente vai finalizar a aula, tá, gente? Estão na mesma direção e sentido, a gente vai somar com 28,8, né? 28,8, tá? 28,8. Então, somando a força que age em cima de 3, 8 mais 2 dá 10, então eu nem vou escrever, vai 1. 8 mais 5 dá 13 e 1, 14, né? 14. 2 mais 1, 3 e 1, 4, né? E esse 1 que está na centena aqui. Então, 144 newtons. Vamos ver se bateu com a resposta dele. E na próxima aula, eu não vou. Não, como está resolvido, tá? Vamos ver, bateu 144. Como está resolvido, eu não vou fazer a letra B nem a letra C. Dê uma olhada na solução e verifique se você consegue resolver ou não, tá? Então, a letra B, só tem quantas letras? Letra A, letra B. Deixa eu ver se tem mais alguma letra. Espera aí, gente, que eu já vou finalizar a aula, tá? Eu ver só se tem mais outra letra aqui. Não, só letra A e letra B. Então, veja o seguinte: a letra B eu vou deixar para vocês, é uma questão resolvida. Então, está resolvida aqui na apostila, então no blog, né? No livro, né? Ou então no blog. E eu vou deixar, como a gente já chegou no final da aula, eu vou deixar as perguntas que vocês tiverem. Se vocês tiverem alguma dúvida, não perca a próxima aula. Ou, se vocês tiverem alguma dúvida, você pode a qualquer momento pedir para abrir uma live. Não tem problema nenhum, gente. Nenhum mesmo, tá? Eu abro a live para vocês na hora que vocês estiverem estudando, na hora que for melhor para vocês. Contanto que não seja sábado nem domingo. Não seja sábado nem domingo. Hoje mesmo passei a noite toda acordada, mas como de dia, normalmente é o dia que a gente não trabalha de noite, né? Embora eu faça live à noite também, de madrugada, você pode pedir. O máximo que eu posso dizer é não. Mas muitas vezes, principalmente no ano passado, eu fiz muitas lives de madrugada, tá? Beleza, pessoal? Sábado e domingo é folga tanto para professores quanto para os alunos. Mas não é bem assim, não, porque a aula lá eu preparei no sábado, a aula do curso, né, da gente. No sábado não, no domingo, né? Passei o domingo todo preparando a aula. Beleza? Mas deu para entender direito, o Lucas está participando muito, e o Lucas Hello, que é muito engraçado ele. E aí, o resto, pessoal, deu para entender? Vamos botar uma votação, agora que a gente chegou no final da aula, eu vou botar uma votação, você bota só que se entendeu ou não, S ou N, e aí a gente fecha a aula. Então bota aí, gente, se entendeu ou não, bota S ou N, para eu ter uma ideia, para sim, beleza, beleza. Então fico muito satisfeito.
Valeu, gente. Sim, 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 sim. Sim, beleza. Muito, muito, muito. Pronto. Então, valeu, gente. Beleza, obrigado, pessoal. A gente vai abrir, então, nossa próxima aula. Obrigado. Sim, sim, sim. Então, valeu, né? Valeu, valeu. Valeu. A aula de hoje foi legal, então. Valeu, valeu. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito feliz, gente. Então, a gente vai abrir a nossa próxima aula. O caderno está lá em cima, não vou pegar, não. Eu acho que é na quinta-feira, né? Na quinta-feira. Mas a qualquer momento vocês podem pedir a live, tá bom? Então, valeu, pessoal. Então, até a próxima aula. Eu vou interromper a gravação agora. E se chegar o link, aí eu mando para vocês. Agora, peça para o pessoal. Já vou interromper a gravação.